Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois. Hoje só estou eu e Jackson, o nosso amigo e companheiro aí do Gole da Sexta, o Rodrigo Abel, ficou aí fazendo serão na Assembleia Legislativa. Parece que na Assembleia a coisa pega lá, hein, Jackson? O cara Tá pegando, hein? O que tá vendo lá? Fica até tarde, sexta-feira. Então, deve muito trabalho lá. Mas vamos. Coisa rara, hein? Vamos começar? Hoje a gente vai, acho que provavelmente vai ser mais rápido, até porque o Rodrigo não está e com isso a gente vai ter menos falas e vamos ficar dentro aí dos 50 minutos que a gente está buscando conseguir. O primeiro a gente fez 1h40, o segundo 1h20. Se cair 20 minutos, a gente faz em 1 hora, Jackson. Tá bom, né? Tá ótimo. Você está bebendo alguma coisa hoje ou só eu de novo? Tô tomando vinho branco. Eu estou tomando um esquinho aqui. Um vinho chileno bom. Eu tô vendo teu uísque aí que é Black Label. Não, você tá no Black Label. Não, tomando um Red, cara. Ah. Rapaz, falei muito de Portugal hoje com um amigo que vai sempre aí. Estava tentando me aconselhar a morar em Portugal. Ele disse que as coisas aí são baratas, são fáceis, escola é fácil, tudo é fácil. E ele virou para mim e disse assim: você aos 65 anos está precisando voltar a estudar, e lá as escolas são boas. Não tem saúde, pode ser cuidado. Porra! Cara, a vida aqui realmente é muito, muito legal, né? Porque você tem segurança, você não tem trânsito, pelo menos onde eu moro, né? Lisboa já é mais complicado. Você não tem trânsito, tem segurança. Tem um serviço de saúde que não é nenhuma maravilha, mas está no mesmo nível dos nossos planos de saúde. A educação, as escolas aqui em Portugal foram consideradas entre as 5 melhores, a educação de Portugal entre as 5 melhores da Europa, da União Europeia. Então, é um lugar bom para se viver. Sol, né? Sol, falam português, tem um pouco a nossa cultura. E é engraçado, Jackson, que os portugueses mais jovens, eles são completamente diferentes dos portugueses mais velhos. Os portugueses mais jovens, eles não têm nada daquele estereótipo que a gente tem no Brasil do português. Eles são acolhedores, positivos, otimistas. E aí os mais velhos já são aquela coisa meio resmungões, sempre meio de mau humor, não sei o quê. É engraçado, eu acho. Oi? Tipo o Bolsonaro. E eu acho que é um pouco por causa da União Europeia, né? São as pessoas que já chegaram na vida como jovens ou na vida adulta, já com a realidade de Portugal dentro da União Europeia. Isso muda muito, né? Os outros vinham daquela coisa do salazarismo e tal, que era uma época dura que muita gente emigrou para o Brasil por conta disso. Essa geração nova não sabe nem quem é Salazar mais. Só da história. Só não sofreram na pele. E até por isso que a abstenção aqui em eleições entre os mais jovens ela é muito mais alta do que entre os mais velhos. Porque não tiveram, né, não tem a lembrança da época que não se votava, que foi difícil conquistar o voto na Revolução dos Cravos e tal. Então, não dão tanto valor. Até por isso que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que é um partido, é como se fosse o PSOL, aí, um partido mais à esquerda do que o Partido Socialista, que é um partido de centro-esquerda de fato, eles sofrem muito por causa da abstenção, porque se não tivesse abstenção, eles iam estar muito maiores, iam ter o dobro de cadeiras aí do que tem, pelo menos. Mas vamos falar da conjuntura. Hoje a gente vai fazer o programa de novo em 5 partes. Conjuntura política nacional, vamos falar um pouco sobre política e eleições no mundo. O tema vai ser a Amazônia, né? O tema que vai fazer o presidente fazer um pronunciamento daqui a pouco. E eleições, a gente ia falar de Porto Alegre, porque o nosso amigo Rodrigo é de lá.
mas acabou que, como ele não vai participar, acho que a gente vai voltar a falar do Rio, ou passar rapidamente aí sobre as novidades que aconteceram no Rio, que acho que essa semana foram coisas interessantes aí que aconteceram. O Rio hoje está muito quente em termos de política, frio no clima, mas muito quente em termos de política, porque começam a se organizar algumas candidaturas. Sim. Vamos falar do Rio. Isso seria muito bom. Depois o craque e o pereba da semana, na política, e as recomendações aí de coisas interessantes, divertidas, né, para a gente passar aí para quem nos assistir. Jackson, como é que você avaliaria a semana na política no Brasil? Conjuntura. Primeiro que a gente continuou na questão Bolsonaro, essa questão do desmatamento e das queimadas se juntou uma coisa na outra. Bolsonaro, desde que assumiu, ele vinha fazendo um discurso muito pró-pecuária, garimpagem, garimpeiros na área da Amazônia e tal. E quando ele toma uma decisão muito firme de trocar o presidente do órgão, o diretor do órgão, que era responsável pelos dados com relação ao desmatamento, ele entra de vez nessa questão de uma forma radical e marcando posição. Só que no primeiro momento que ele faz isso, vem a público uma série de focos de incêndios na floresta amazônica, que parece estar acontecendo no mundo todo, mas na floresta amazônica especificamente, e esse fato se torna um fato político, e se agrava pela maneira com que o Jair Bolsonaro age com as questões, né? Ele leva sempre para o campo muito da discussão política. E aí ele vira e diz que isso é culpa das ONGs. As ONGs é que estão fazendo queimadas no Amazonas. Aí isso tudo vira uma grande confusão internacional. Né? E isso é que movimentou a política durante toda a semana no Brasil. Foi a questão Bolsonaro com o meio ambiente. Isso vai se localizando de tal forma que o Partido Novo, que tem como filiado o ministro do Meio Ambiente, criou uma situação totalmente nova para o Novo. Aquela coisa de dizer, não tem nada a ver com isso, esse cara não é nosso, ele está lá afiliado por acaso. O Amoedo está lá. Tira esse porco daqui. Tira esse cara daqui, porque não tem nada a ver. Lá todo mundo se filia ao Novo e tal. Então, o tema da semana foi essa questão. Sendo que não é bem assim, né, Jackson? No Novo, para você ser filiado, você quase que passa por um processo seletivo, né? No desespero, e a gente vai falar lá na frente, quando a gente falar sobre a questão dos craques e dos perebas na política, vai falar um pouco nisso. Mas no desespero, o João Amoedo sai pelo mesmo caminho que saem os políticos, da negativa. Quer dizer, não é comigo. Isso me chama muito a atenção, Marcelo, na comunicação do político. A primeira reação dele é fugir, se esconder embaixo da mesa. Né? É dizer que não tem nada com isso. Era muito melhor ele ter assumido esse papel. Né? Ele é o ministro, ele tem as posições dele, ele está no governo, não é apoiado pelo Novo, o Novo não fez ministério, mas ele é um dos nossos. Tá certo? Vou chamar, vou repreender, ou não vou fazer nada, ou eu concordo, mas assumir. Isso é muito ruim. E falar assim, o que você está fazendo no Ministério do Meio Ambiente não é compatível com o que a gente acha importante na questão ambiental para o Brasil, ou você muda ou você se desfilia. Né? Muito mais forte, muito melhor. Mas isso é uma coisa, Marcelo, que me chama a atenção há muito tempo. Eu já tenho até escrito, falado sobre isso. Né? Me chama muito a atenção na comunicação do político essa mania que ele tem de contestar aquilo que você está vendo. Você está olhando, você tem convicção de que a verdade é outra. Que é um pouco essa história que você falou do Bolsonaro, a gente já vai entrar até no tema da Amazônia, de culpar as ONGs, né, o Jackson? Eu até comentei com você outro dia, a gente falando no telefone, que parece o que os nazistas fizeram quando o Reichstag, que é o parlamento alemão, foi queimado em 36, se eu não me engano, 37, 36,
que ele colocou a culpa num comunista holandês que tinha chegado recentemente a Berlim. E hoje? Eu até corro mais atrás no tempo, Nero com Roma. Falou que foram os cristãos, né? Então, é verdade, bem lembrado, bem lembrado. Por quê? Porque o político ele tem essa mania, né? E aí você falou, o Bolsonaro culpou as ONGs. No Rio de Janeiro, o Witzel jogou no colo das ONGs de pacificação os cadáveres dos meninos que morreram, das pessoas que morreram com bala perdida. Mas isso me chama muita atenção, a gente que mexe com política, você e eu há muito tempo, me chama muita atenção na comunicação do político, e isso é que faz a diferença no discurso da política agora, que a população começa a mudar os políticos, né? Começa a tirar uns e colocar outros. É a sinceridade, é falar a verdade, é dizer o que é. Nessa questão do Novo, voltando um pouco, no Twitter, inclusive tem gente do Novo que saiu defendendo o ministro do Meio Ambiente contra a vontade de João Amoedo, que saiu dizendo que não era com ele. E não, por que não fazer isso que você disse? Vou assumir, é do partido, vou chamar atenção, né? Ou vou botar para fora, enfim. Mas não é dizer, não, aqui todo mundo se filia, eu não posso dar conta. O cara é um mero filiado. Eu posso ouvir isso do MDB, cara, mas do Novo eu não posso ouvir. Você tem toda a razão. E eu acho que teve um outro fato, acho que relevante essa semana, além da questão da Amazônia, que a gente vai aprofundar mais daqui a pouco, que é a atitude do presidente Jair Bolsonaro em relação à Polícia Federal, né? De troca do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que era um desejo dele, trocar por um outro superintendente, que acho que não me engano de Manaus, e a Polícia Federal queria trocar e colocar o cara que era o superintendente em Pernambuco, não é isso? Uhum. E ele ali meio falou, eu não sou um presidente banana, se eu não posso definir quem é o superintendente, eu vou definir um novo delegado geral, diretor-geral da Polícia Federal, e o Moro calado, né? Não falou nada. A Polícia Federal, os superintendentes chegaram a mostrar uma reação, a falar até em mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, que para mim é um perigo, né? Ainda mais sem a lei de abuso de autoridade, é um perigo. A gente está criando Esqueci o nome. Qual o nome daquele cara que foi diretor do FBI durante 70 anos, quase? Eu sei quem. Edgar Hoover. Isso. É o nome do prédio do FBI. Tem um filme do Leonardo DiCaprio muito legal. O cara era mais poderoso que os presidentes americanos. Todo presidente americano, ele antes chamava, o filme retrata isso, ele chamava, mostrava os dossiês, as provas que tinha, para ele se manter na posição. Vivia pela chantagem. Até que, se eu não me engano, Nixon mandou ele pastar, né? Uhum. Reagiu com o estilo do Nixon lá. Então, acho que é um outro dado relevante, porque o Bolsonaro foi um cara que foi eleito muito a partir também, não só da questão dos costumes de Deus, religião, família e valores tradicionais, mas também um cara que foi eleito muito com base enfim, no discurso da corrupção, da anticorrupção, de brigar, e a Polícia Federal e a Lava Jato toda inserida nesse contexto. Hoje a gente começa a ver uma fratura aí, ou pelo menos uma fissura, entre o que é o bolsonarismo raiz ali, né? Ligado aos militares, ligado às polícias estaduais, polícias militares, etc., e esse lavajatismo aí, como alguns retratam, que embarcaram na candidatura dele e que a coisa se concretizou ainda mais com o convite ao Moro. E aí, mais uma vez, a gente vê o Bolsonaro ameaçar e não fazer, né? Porque não aconteceu nada, né? Nem vai acontecer. O que muito chama atenção com relação ao Bolsonaro é porque ele não tem nenhuma noção de política pública,
e ele não tem noção de como as instituições funcionam. Tá? E aí tem uma curiosidade, dá para contar aqui. A primeira vez que se falou do COAF, se mexeu nisso, nasceu um artigo da Sueli Caldas no Estado de São Paulo, e estava uma discussão, isso foi em 2003, 2004, estava uma discussão sobre se o COAF deveria ficar no Ministério da Fazenda ou ir para o Ministério da Justiça, em 2003, 2004. E aí começou uma discussão. Tinha que ir para o Ministério da Justiça, não podia ficar no Ministério da Fazenda, exatamente pela questão de lavagem de dinheiro. E por que aquilo subiu, veio à tona? Exatamente pela questão do mensalão, né? Porque CPI dos Correios e tal. Aí a Sueli Caldas escreveu um artigo, eu estava na época trabalhando com a Denise, com a Frossá, ela escreveu sobre esse artigo, isso virou uma discussão enorme, e aí o ministro da Justiça, que era amigo e se dava muito bem com a Denise, também jurista famoso, advogado famoso, né? E aí ele chamou a Denise lá para conversar sobre essa questão, e ele dizendo que ele gostaria muito que isso acontecesse, que o COAF viesse para o Ministério da Justiça, mas que ele achava que com a Polícia Federal era melhor não mexer, deixar, porque a Polícia Federal ela se levantava muito contra a ideia de ter o COAF no Ministério da Justiça. Não sei, não me lembro exatamente a razão. Então você vê o seguinte, as instituições, elas funcionam da maneira própria delas. Elas acabam adquirindo vida própria, né? Quer dizer, E você tem que romper muito o corporativismo e tal, mas elas ganham vida própria, é o que você chamou a atenção muito bem. Se você der autonomia absoluta à Polícia Federal, acabou, amigo. Criou-se uma Gestapo aí da vida. Então... E até com essa coisa da lei de abuso de autoridade, né, que o Congresso aprovou e que esses setores aí do Ministério Público, ligados à Lava Jato, ao Moro, etc., e a própria Polícia Federal e as polícias começaram a reagir, né, e seus eleitores também, para que o Bolsonaro vetasse isso ou aquilo. E hoje a gente tem uma notícia de um pedido, eu fiquei assim, estupefato com a história, que a Polícia Federal tinha pedido para fazer busca e apreensão no escritório de um dos advogados do Lula, no escritório de advogado de defesa. Quer dizer, isso é expediente de regime ditatorial, quer dizer, confundir o advogado com o paciente, né? Não, porque o Palocci falou que o dinheiro que recebeu de não sei quem era para pagar o advogado. Mas aí você... O que acha? A Polícia Federal vai chegar no escritório do cara, vai ter um recibo? Né? E aí vou até dizer o seguinte, daqui a pouco a gente começa a fazer busca e apreensão em consultório de terapeuta. Pois é. O cara confessa tudo ali. Pois é. E aí ele entra e tem todos os dados, enfim, todas as informações, etc., de pacientes enfim, aí quebra a questão do segredo entre advogado e cliente. Aquela questão do abuso de autoridade, essa lei que está aí, essa confusão infernal, muita gente está de um lado e o Brasil começou a perder apreço pelo debate exatamente por isso. Quer dizer, todo mundo é contra ou a favor sempre. Aí, muita gente que está se levantando contra. E assim, quem é contra a lei de abuso de autoridade é a favor da Lava Jato. Quem é a favor da lei é contra a Lava Jato. Então, isso é pacífico, essa discussão que está aí. Mas muita gente sequer leu que é essa lei. Ninguém lê, né? Então, o que ela garante, ela é uma regulamentação, tem muitos juristas aí que estão tentando contestar isso, mas ela é uma regulamentação do artigo 5º da Constituição. Não? Entendeu? Uma das coisas que os caras estão achando que é uma aberração é quando lá no artigo 27 diz que ninguém pode ser investigado se não houver indício de crime. Aí o cara diz assim, pô, isso é um absurdo, não pode, eu posso investigar qualquer um. Entendeu? Eu não conheço nenhuma democracia no mundo que funcione assim. E aí, porque aí você faz o uso político da investigação. Né? Não, vou investigar
um adversário político ou alguém que eu não gosto e tal na política, ou o meu cunhado que eu briguei, ou, entendeu? Tem uma coisa assim, não vou com a sua cara, né? E aí eu te investigo. É um macartismo, né? Um negócio. E aí no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo botou lá os temas polêmicos, aí você vê como é que alguns defensores de não ter a lei, como é que eles se defendem. Aí o cara diz assim, não, mas o indício, quando a gente fala de indício, no Código Processo Penal diz que indício é crime. Então tem que haver um crime para investigar o crime. Não é nada disso, é forçação de barra. Claro. Por que nasceu essa lei de abuso de autoridade? É porque os caras exageraram, cara. Aí eu vou citar um caso aqui que muita gente pode até se rebelar. O caso Renan Calheiros. Marcelo, Renan pode ter os defeitos que tiver, não sei se é bandido ou não é bandido. Eu vou trazer o caso pontual. O caso pontual ele foi acusado de um crime, e em cima disso, o ministro do Supremo mandou notificá-lo para que ele deixasse a cadeira de presidente do Senado. E ele fugiu da notificação, bateu de frente, fugiu, não quis receber o oficial de justiça, levou isso ao ponto que pôde, até que o Supremo não teve jeito, no colegiado manteve ele no cargo, mas para não se sacrificar totalmente, e o seguinte, ele fica, mas não pode substituir o presidente da República. E aí foi um jeitinho de novo. Marcelo, só que... Totalmente fora da Constituição, né? O Supremo tomando uma decisão completamente fora da Constituição. Mas o mais absurdo, quer dizer, pouco tempo depois, o Supremo, que queria tirar o Renan da cadeira de presidente em razão de um crime cometido, absolve ele desse crime. O próprio Supremo, quer dizer, então, eles são muito culpados, o juiz, o Ministério Público, são muito culpados disso. Outra coisa importante para chamar atenção com relação à lei de abuso de autoridade. Quando você acusa alguém de abuso de autoridade, quem faz a acusação, quem investiga e quem julga é a polícia, é o Ministério Público e é o juiz. Então, a própria lei... Já um corporativismo aí embutido, né? Eles querem o quê? Quer dizer, então não vou nem defender nem não. E outra questão importante a se considerar nesse episódio do abuso de autoridade é o papel da imprensa. Porque o que acontece? O cara, quando começa a te investigar, a polícia ou o Ministério Público começa a te investigar e você está na função pública, a primeira coisa que ele faz é vazar para a imprensa. A imprensa, que é um tribunal, a imprensa é um tribunal que julga com velocidade impressionante, transita. Já condena antes. Aí chega, te sentencia, você passou a ser culpado. Inventaram uma história de ouvir a parte, isso é ridículo no Jornal Nacional, você vê isso com clareza. Eles botam lá uma janelinha, foi ouvir o outro, simplesmente para marcar a tabela de campeonato. E o grande problema é que você fica sendo a vida inteira criminoso sem sequer ter sido julgado. Então, existe uma discussão de pessoas que não sabem como é que essas coisas funcionam. E, por fim, Lava Jato existiria de qualquer maneira sem abuso de autoridade. Existiria. Só ia dar um pouco mais de trabalho. E menos exposição. Só isso. Mas o que me surpreende assim, é ter o questionamento. Antes de haver a Vaza Jato, a gente podia até entender pessoas defenderem essa posição de liberdade absoluta ou de possibilidade total aí para os agentes da lei, né? Com a Vaza Jato, assim, eu acho indefensável você ter uma posição de, olha, não tem que ter nada, porque assim, os abusos que foram cometidos, a gente vê isso pelas conversas, inclusive de enriquecimento de procuradores, de promotores e palestras, e beneficiar um setor, beneficiar não investigar um setor porque se dá palestra num determinado setor, quer dizer, é um negócio inacreditável, cara. Inacreditável. É abuso de autoridade. Mas assim, o que fica muito evidente é que há uma fissura. Vamos voltar para a política aqui. É que há uma fissura entre o Bolsonaro e o Moro, clara, né? Hoje, como a gente falou no outro programa, o Moro
depende mais do prestígio do Bolsonaro para sobreviver do que o contrário. Do ponto de vista da sobrevivência política, né? Mas a coisa pode haver um racha em um determinado momento e a gente vai ver para onde que o Moro vai. Vai na direção de quem? Do Dória? Vai na direção do Luciano Huck? E se surgirem mais coisas? Porque, por exemplo, essa história de que deram uma ordem, o Moro deu uma ordem explícita para não olharem, não fazerem nenhum tipo de análise do celular do Eduardo Cunha, é um negócio assustador, né, cara? Então, assim, vão ter novas revelações, então, assim, talvez uma ida, vamos falar hipoteticamente, há um rompimento do Bolsonaro com o Moro, né? Porque o Bolsonaro está com alguns problemas na questão do Queiroz, do filho, etc., de funcionário fantasma, isso ou aquilo, há uma fissura aí. E o Moro vai emprestar o seu prestígio para o Dória, ou vai emprestar o seu prestígio para o Luciano Huck, que seja. Eu acho que o Luciano Huck não seria bobo de entrar nessa, mas que vá. E aí as coisas começam a aparecer, né? Mais coisas começam a aparecer. Esse empréstimo de prestígio vai, de novo, solapar o cara. Então é interessante a gente ver quais vão ser os desdobramentos dessa história do Bolsonaro com o Moro. Num dos primeiros programas a gente chegou a falar nisso. Aí você sabe qual é a minha convicção. A minha convicção é que a popularidade do Moro independe disso aí. Pode ser que isso mude. A população tem um apreço enorme para o Moro e não está muito preocupada com esses movimentos que a política, a imprensa identificam. E tanto é que as pesquisas que têm vindo, e há muito comentário sobre isso, ele continua com a popularidade alta. E aí eu vejo um risco muito grande para o Bolsonaro nesse tipo de relação com o Moro. Por quê? Porque o Moro vai aproveitar uma oportunidade sensacional para sair. E essa oportunidade sensacional para sair vai ser alguma coisa que vai colocar na imagem do Bolsonaro aquilo que ele não pode ter na imagem de acobertar a desonestidade. Outro fato importante também ainda nesse campo, que tem a ver com a questão do Flávio Bolsonaro, eu tenho certeza que se não houvesse o episódio Flávio Bolsonaro, o Jair, o presidente já teria liquidado essa fatura com relação à lei de abuso de autoridade. Ele teria negado apoio à lei de abuso de autoridade. Teria vetado, né? Ele hoje está numa dificuldade enorme para vetar ou não vetar, em razão exatamente das dificuldades que ele está tendo para justificar o episódio Flávio Bolsonaro. E aí tem alguma coisa que a gente pode comentar um pouco também. Foi a entrevista do Flávio a Sadi, há 1 ou 2 semanas atrás. Eu assisti agora há pouco tempo. Tem 1 semana, eu acho. Eu assisti a entrevista. Gostei do posicionamento dele quando você compara com o posicionamento do pai, o do Carlos Bolsonaro. Ele é muito mais moderado, ele é mais equilibrado. O Flávio é o único político... De fato ali da família, né? A dificuldade maior que ele tem é para explicar esse episódio. Ele tem uma dificuldade enorme para explicar esse episódio, porque ele não pode dizer o que é. Né? Quer dizer, que ali, evidentemente, era uma rachadinha mesmo. Quem vive a política sabe que era assim que funcionava, e em algum lugar deve funcionar ainda. Por quê? Porque, por uma razão de hipocrisia, eles não querem ter no gabinete 50 funcionários. Aí eles criam um modelo que um salário de 10 mil, de 12 mil para um funcionário, aparece um na folha, o resto tudo é por fora. Né? Mas ele teve muita dificuldade de explicar isso. No resto, eu acho que ele até caminhou bem quando se referiu ao pai, ao Carlos. Ele caminhou muito bem ali. Não, ele é hábil. Né? O Flávio Bolsonaro é um cara muito hábil. É o melhor da tribo.
melhor da tribo do ponto de vista político, mas talvez tenha tido práticas de políticos que negam o que foi feito da eleição do pai, né? Como é que E é aí, conviver na Alerj, né, cara? é, É um negócio complicado. eu olhando para o tabuleiro aí de novo, o que a gente vê essa semana com essa história né, de uma início de uma fritura do Moro pelo Bolsonaro. De novo, declarações do Dória se afastando do Bolsonaro. Posts do Luciano Huck também se afastando do Bolsonaro. O que a gente vê, né, é que o Moro vai acabar, hoje, com o prestígio que ele ainda tem, ele é um cara que pode ajudar ou prejudicar alguém. E ele está jogando com isso. Mas eu não vejo um movimento brutal assim no tabuleiro. O que eu acho que há essa coisa eventualmente, se essa fissura ou essa rachadura entre o Bolsonaro e o Moro se aprofundar, vai ter impacto. Aí vai ter impacto porque você vai rachar o que hoje é a base do bolsonarismo, né? Aí a turma que é mais de lava-jato do que Bolsonaro vai para onde? Vai para onde o Moro for. Yes. E aí você começa a ter uma quebra. Aí a gente para de falar de um percentual aí na ordem de 30% do eleitorado para um percentual de 15%. Verdade. De 20%. E aí muda. Né? Não sei até que ponto, em função das coisas da Vaza Jato, esse percentual lavajatista se mantém. Mas eu não acho que seja tão fanático esse percentual do eleitorado como é o do Bolsonaro. Eu acho que, por exemplo, esses 15% que são do Bolsonaro, ponto, cara, o Bolsonaro pode fazer o que for que a turma vai defender. Eu não acho... Só não pode aparecer como ladrão, o resto pode tudo. Eu não acho que... Eu não sei, eu tenho dúvida até disso, viu? Agora, eu não acho que, por exemplo, a turma da Lava Jato... Eu estou rindo pelo seguinte, pode ser que apareça ele como ladrão, diz assim, o Bolsonaro roubou. E os bolsominions vão cair de pau no cara que foi roubado. Sim. Não nada que fazer ali naquela hora, irmão. Não caíram de pau na ONG, na ONG da família. Você tem razão, pode acontecer isso. Irmão, o que você vai fazer lá para ser roubado? Entendeu? Eu acho que a turma que é Lava Jato, que é mais Moro do que Bolsonaro, mais Lava Jato do que Bolsonaro, eu acho que essa turma, ela não é tão apaixonada. Eu acho que se... Por exemplo, já saiu coisa do Dallagnol mostrando que ele mentiu em relação ao fisco, que ele falou que era palestra, que ele fazia doação e na verdade não era, que o cara ganhou 600 mil reais aí dando palestra. Então aí começa, pelo menos, a queimar o filme, né? Essa coisa do Moro falar para não olharem, não tocarem no celular do Eduardo Cunha, isso vai ser muito explorado ainda. Vai muito. Mas vamos falar aqui da questão da Amazônia. Eu estou aqui em Portugal, que começou a ter algum movimento já tem um tempo, principalmente da esquerda em relação a essa questão da Amazônia. E a coisa virou, cara. Ontem eu estava vendo a BBC à noite, era Amazônia. A capa do Financial Times, Amazônia. Então a coisa ganhou uma dimensão gigantesca, né? Assim, chegou à população e chegou às lideranças políticas. No meu entendimento, eu acho que esse é uma entrada. É como você invadir um castelo, você vai furar ali um portão, né? E esse é o portão que foi furado, porque a Amazônia ela é um tema de defesa, não é só de uma esquerda socialista ou social-democrata que seja. É um tema que transpassa, né, ou perpassa também nos liberais, né? Quer dizer, o Macron, a Merkel não são esquerda.
O Macron não é esquerda, a Merkel não é esquerda. Mas eles têm a questão ambiental como um tema importante na sua vida política, na sua pauta política. E você abre um flanco aí. Porque... E aí a pergunta é a seguinte, olha, o Bolsonaro não foi ele que botou fogo, mas ele deu carta branca. Vamos falar a verdade? Deu mesmo. Ele deu carta branca. Ele disse, gente, agora é comigo. Quando você tira o IBAMA da fiscalização, né, você reduz o poder do IBAMA a fiscalizar e multar. Quando você demite o presidente do INPE, quando você defende, né, o desenvolvimento do agronegócio na área da Amazônia, você está dando... Olha, vai com tudo que aqui você não vai ter nenhum impedimento. E acontece isso, as pessoas desmatam, essa gente coloca fogo, etc. E sim, ele é responsável, né? O problema a grande questão hoje é o seguinte, a esquerda vai conseguir fazer com que a discussão ultrapasse a questão amazônica? O que eu quero dizer com isso? A esquerda vai conseguir fazer com que a comunidade internacional e as lideranças políticas mundiais olhem e falem assim, vem cá, quem colocou esse jabuti em cima da árvore? Porque essa é a pergunta, né? O Bolsonaro é um jabuti incendiário, né? E aí, como é que esse cara conseguiu ser eleito presidente do Brasil? E aí podem entrar, através dos seus próprios parlamentos, entrarem na discussão, que é uma discussão que a esquerda brasileira já faz há algum tempo, e que alguns juristas, importantes juristas internacionais também fazem, que é do lawfare, né? Quer dizer, e que a Vaza Jato reforça a tese do lawfare. Quer dizer, uma fraude jurídica, midiática, que tirou o Lula do processo eleitoral e que levou à eleição do Bolsonaro, não como um intuito original de quem fez esse processo, né? Ninguém me convence que o Supremo Tribunal Federal, ou o Moro, ou quem quer que seja, queria eleger, ou a Globo, queria eleger o Bolsonaro. Isso aí também é falar que, são as ONGs que estão colocando fogo na Amazônia. Mas as condições levaram a isso, né? Se as lideranças mundiais, a comunidade internacional começar a questionar esse processo político que aconteceu no Brasil, esse lawfare, né, que é o termo que eles utilizam, aí a coisa pode mudar, porque começa a ter pressão internacional em cima do judiciário brasileiro, em cima de instituições brasileiras. É uma outra etapa que eu não sei, de fato, se a esquerda vai conseguir passar. Eu acho que a questão da Amazônia, ela está dada, a cagada está feita. Não tem retorno. E é irreversível, porque, assim, primeiro, vamos lá, como é que vai hoje segurar essa turma? Vai botar o quê? O exército contra esses fazendeiros e grileiros, etc. Pode botar, mas aí tem uma baixa na coalizão do Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte, alguém da coalizão Bolsonaro vai sair perdendo nesse processo, tá certo? Uhum. Porque se colocar o exército para combater essa turma, para apagar incêndio, para retomar território da floresta, etc., vai desagradar esses setores. E aí é uma baixa, em qualquer caso, vai haver uma baixa nessa coalizão que sustenta o Bolsonaro, na minha opinião. E ficar antagonizando com o Macron, o que é? A gente vai declarar guerra à França que nem no século XIX, vai invadir a Guiana Francesa, né? Pô, que merda. Então, assim, não se ganha nada. E eu não tenho dúvida que no G7 vai sair um documento condenando o que está acontecendo no Brasil. Não tenho a menor dúvida. Se isso vai virar embargo, como aconteceu com a Rússia, com o gás russo, vai virar embargo com os alimentos produzidos no Brasil, com a carne, com a soja, etc., não sei.
Pode ser, acho pouco provável no momento, mas é possível, porque tem muita gente que ganha com isso também aqui na Europa, com essa história. E se isso acontecer, aí, meu irmão, aí a cagada tá feita, porque aí a coalizão Bolsonaro, que tem o agronegócio como um grande parceiro, vai virar. E mais, só para encerrar aqui, já que você falar, você já começa a ver fissuras nessa coalizão com a questão da reforma tributária. Com o setor financeiro dando recados claríssimos de que não quer uma nova CPMF, um imposto sobre movimentação financeira. O Guedes, acho que o Guedes ele é mais liberal do que as pessoas imaginam, sabia? Então, assim, o Guedes começa a falar, olha, não, vou conversar com o Bolsonaro sobre isso, porque é importante, porque é uma receita e tal, e não pode onerar a folha de pagamento. Você começa a ter uma fissura, porque a área, por exemplo, o setor terciário, né, o comércio, o serviço, quer o imposto, tirando os bancos, obviamente, quer o imposto sobre movimentação financeira. Parte da indústria também quer, desde que reduza o ICMS, o IPI, etc. Então, essa é uma briga que já vai provocar uma rachadura. Se vier algum tipo de embargo, de retaliação internacional ao agronegócio brasileiro, que interessa a agricultura americana, que interessa a agricultura europeia, aí, de novo, vai ser um outro fator para diminuir essa coalizão que se formou para aprovar a reforma da Previdência. O que a gente vê que aprovou a reforma da Previdência, que são os 6 meses de triunfo eleitoral, você aprova nesses 6 meses o que você quer fazer de grande. Depois fica muito mais difícil. E agora vai ficar cada vez mais difícil. Ele vai ter que arrumar a casa agora com essa coisa da confusão que ele armou do desmatamento, e se ele não arrumar isso, se vier um embargo desse, uma posição internacional, como está sinalizando, ele vai ter problemas muito graves, porque o Brasil depende disso. O Brasil vive do agronegócio, não tem remédio. A gente vive do que exporta e das relações internacionais nesse campo. Se ele for vencido nisso aí, ele vai ficar numa situação difícil. Aí você começa a ver uma outra situação. O Guedes, que é um liberal do governo, né? Aí não tem nada disso. Mas o Guedes já perdeu uma parada na reforma da Previdência, ganhou muitas, mas perdeu a parada da capitalização. E era o discurso dele mais forte. E que, ao contrário, como eu falei na semana passada, que ao contrário do que as pessoas pensam, não interessa aos bancos, tá? Claro que não. Não interessa aos bancos. Interessa, eles estão com uma vida mais confortável. A outra questão, aí na reforma tributária, ele pode perder a questão da CPMF. E eu dou como cartas marcadas que perdeu, né? Eu fui ter um programa com o deputado Pedro Paulo, onde veio essa questão, e eu fiz questão de registrar ali, o Pedro é do DEM, eu disse assim, cara, isso aí é uma questão de honra do DEM. Os democratas que hoje estão na presidência da Câmara e na presidência do Senado, e estão presentes também com força no governo, a bandeira fundamental deles de sobrevivência na época foi o fim da CPMF. Né? Então não há como eles voltarem nisso. E aí o Moro... O DEM tem relações muito estreitas aí com o setor financeiro, né? O Rodrigo, etc., está sempre palestrando e conversando com essa turma aí dos bancos, e vai ser uma briga se realmente... Qual é a minha percepção? Se avançarem com essa proposta, ou cai a proposta, ou cai o Marcos Sintra, ou cai o Guedes, ou cai o Bolsonaro. Ou cai todo mundo, porque eu não vejo nenhuma chance de aprovação disso tendo o Rodrigo como presidente da Câmara. Eles vão se livrar do Marcos Sintra. É o mais provável. Agora, na minha opinião, como economista e quem estuda um pouco, né, de economia, eu acho que é um imposto importante para o Brasil. Né? Não acho que, obviamente não existe imposto único,
mas é um imposto importante, porque o que a gente vê muito hoje, com essa coisa da concentração de renda, no Brasil, um processo que é mundial, mas que no Brasil ele é mais radical ainda, desde o fim do governo Lula, vamos dizer assim, muita gente com o seu excedente, que um Jorge Paulo Lema não pode tomar 20, 40 litros de água por dia, né? Ele vai pegar o dinheiro dele e fazer alguma coisa, normalmente é alguma operação financeira. Então, esse excedente ajuda a desonerar o imposto sobre consumo, imposto sobre, né, você cobrar mais de movimentação financeira, desonera o imposto sobre consumo, você pode desonerar imposto sobre a renda, imposto sobre uma série de coisas. Então, na minha opinião, é um imposto que deveria fazer parte da reforma tributária. Agora, também não acredito que vá ser aprovado, não acredito que vá avançar, né? Voltando para aquilo que a gente falou antes de começar o programa, que é a questão do poder do Congresso Nacional, que ao contrário do que se fala, do que você disse também, que ao contrário do que falam, é muito poderoso no Brasil. Sempre foi. A história do Congresso, desde a monarquia, sempre vai. As pessoas se iludem, porque a gente tem aquele jeito próprio de conviver. Cara, nós passamos o tempo todo da ditadura com o Congresso funcionando e as coisas andando normalmente. Quando não dava certo, o general ia lá e caçava meia dúzia de cabeça e pronto. E fazia dar certo. Fazia dar certo. E os arautos da liberdade, da democracia, continuavam indo para a tribuna e fazendo discurso e aprovando projetos e levando, né? Outro dia a gente estava rememorando aí o debate de candidatos à presidência da República, a primeira eleição direta. Aí na apresentação estavam ali alguns que tinham sido governadores biônicos, senadores biônicos e eram candidatos ali pela oposição. São Paulo, o Covas, uma oposição por indicação indireta, de acordo com o colégio eleitoral. Tancredo disputou a eleição no colégio eleitoral. Mas o importante aí, Jackson, que eu queria reforçar é, de novo, essas rachaduras na coalizão que aprovou a reforma da Previdência. E na coalizão que sustenta politicamente o Bolsonaro. Quer dizer, você vai começar a ter brigas entre o agronegócio estabelecido e o agronegócio que quer crescer, né, com desmatamento, com queimadas, etc. Você vai ter briga entre os lavajatistas, setores ligados à Polícia Federal, Ministério Público, etc., com as atitudes do Bolsonaro. Você começa a ter uma rachadura entre o setor, por exemplo, como a internet fala, o velho da van, o presidente dono da Riachuelo, né, que chegou a ser candidato pelo PRB, depois saiu, rachando e com o Congresso Nacional, rachando com os bancos, que também sustentaram o Bolsonaro a partir do finalzinho do primeiro turno. Você começa a ver ali rachaduras acontecendo. E isso tem impacto político, né? Impacto político sério. O Brasil é um país que já teve 2 impeachments e tem um presidente preso. E outro que foi preso e está solto. Então, a coisa pode azedar feio, né? Pode sim. Mas, enfim, agora vamos para acho que a visão nacional é essa. Vamos falar a gente já falou da Amazônia, falou da visão nacional, vamos falar do Rio? O que tem de novidade aí no Rio? Que continuam se organizando aí os candidatos, que a gente falou um pouco lá atrás, como o Witzel ganhou a eleição, todo mundo acha que pode ser candidato, pode ganhar a eleição. Mas a grande explosão foi a popularidade. O que acontece com o Witzel a partir do que houve na ponte Rio-Niterói? Ali é uma coisa que a gente não está medindo com pesquisa nem nada, mas certamente aquele fato pode ser relevante na discussão política. Quer dizer, ele vai se fortalecendo no campo do combate à criminalidade. Os indicadores começam a apresentar resultados, principalmente na área de homicídio e tal,
Não acredito que isso seja positivo para ele, mas não se sabe ainda. Os agentes políticos que se movimentam muito sem opinião pública, eles começam a ver que o governador pode ser uma peça importante na eleição. Para a eleição no Rio de Janeiro, na capital, cada vez mais se afunila aí uma polarização, Eduardo e Crivella, tendo ali o Freixo no meio do caminho. Né? Quer dizer, o Freixo vai disputar essa eleição, mas novamente eu acredito, eu continuo acreditando, Marcelo, que o Freixo vai ficar naquele segmento dele. Ele já foi muito longe na eleição passada. Acho que não vai tão longe na próxima eleição. Acho que a eleição vai ficar muito entre Crivella e Eduardo. Né? Crivella trabalhando muito já para a eleição, já montou equipe, montou estrutura, está se organizando, está fazendo um trabalho de base com o pessoal que vota nele, que é a igreja, o pessoal mais pobre, etc. Ele está trabalhando muito nisso e se lixando aí para a questão da opinião pública na Zona Sul, etc. Não está mais preocupado com isso. Um desenho muito parecido com o que o Brizola fazia. O Brizola trabalhava muito na ideia de que eu tenho 30%, e é esses 30% que vão me levar. E trabalhava em cima disso. Até que em 86, a gente fez um arco de alianças que foi do PSD, do PDS ao PCdoB, e conseguiu-se derrotar o Brizola uma vez só, na eleição que elegeu o Moreira, porque nós compreendemos, na época eu estava nisso também com o Medina, a gente compreendeu que como o Brizola só tinha 30%, a gente tinha que ter pelo menos os 70% ou 60% do outro lado. O Crivella está trabalhando muito no sentido de ganhar, de disputar o segundo turno. Ele está brigando muito para isso. Mas a única chance dele, na minha modesta opinião aqui, é dele ir para o segundo turno com o Freixo, né? Porque se ele for... Aliás, eu acho o seguinte, se o Eduardo for para o segundo turno com o Freixo, ou se for para o segundo turno com o Crivella, ganha a eleição. Uhum. Né? O Eduardo vai ocupar o espaço do centro político. A chance do Crivella ganhar a eleição é novamente ter uma disputa com o Freixo. E a chance do Freixo ganhar a eleição é novamente ter uma disputa com o Crivella. Então, o que a gente imagina é um ataque frontal aí, tanto do Crivella quanto do Freixo, à candidatura do Eduardo. Por outro lado, eu acho o Eduardo um candidato muito forte para chegar ao segundo turno. E aí, o que eu queria observar é o seguinte, aí eu saindo um pouquinho de 2020, entrando até em 2022, que é a posição do PT. Né? O PT já deu todos os sinais aí no Rio que vai apoiar o Freixo, correto? Correto. Eu acho um erro. E eu vou te falar por quê. Porque a candidatura do Freixo, aliás, assim, essa aproximação muito grande do PT com o PSOL e até com o PCdoB é uma aproximação que ela mais afasta o PT do eleitor médio brasileiro, que é quem decide o segundo turno, do que aproxima. O PSOL tem, né, nesse imaginário do eleitor médio aquela coisa das pautas identitárias, das minorias barulhentas e organizadas, tem a questão das manifestações de 2013, tem que lembrar sempre, as manifestações de 2013 não começaram com bolsonarismo, nem com lavajatismo, nem com ninguém. As manifestações de 2013 começaram com quem estava à esquerda do PT. Começaram, não vai ter Copa, não vai ter Olimpíada, quero educação padrão FIFA, só para lembrar as pessoas do que acontecia. Então, um movimento do PT na direção do PSOL e do PCdoB, do PSOL eu já expliquei por quê, o PCdoB por causa não adianta, né? Quer dizer, a palavra comunismo ainda é muito forte, né? As experiências na União Soviética, etc., elas ainda, e que aconteceram na época da ditadura militar, elas ainda são muito fortes. Então, eu acho mais interessante para o PT em 2022 ter um PCdoB, ter um candidato, o PSOL ter um candidato como franco atirador, né, nos seus adversários, como aliados
em tese, no primeiro turno e depois que vão apoiar no segundo turno, do que você trazer essa gente para dentro. Você traz essa turma para dentro, você afasta o PT do eleitor médio. E mais, eu vou além. Se o objetivo do PT é levar o Freixo para o segundo turno, você lançar uma candidatura da Benedita tira mais voto do Crivella do que do Freixo. O eleitor dela é o mesmo do Crivella. Aí você sai do PT, você sai da análise do que é o PT para a análise do que é a Benedita. Então, eu acho que você lançar a Bené é uma coisa que, número um, você reforça uma imagem que o PT deveria buscar, na minha opinião, de um pouco mais de conservadorismo na questão dos costumes, né? Uma coisa mais raiz, mais do pobre, trabalhador, sindicalista, etc., do que uma coisa intelectual, esquerda caviar. Você cola mais a imagem do PT a isso. E você melhora as chances do próprio Freixo. Porque, para mim, eu posso estar enganado, mas pelo que eu vi de pesquisa, o que eu imagino assim, com a minha experiência, é que a disputa pelo segundo lugar no segundo turno é entre Freixo e Crivella. Não é entre Freixo e Eduardo, nem entre Crivella e Eduardo. Posso estar enganado. Uhum. Então, a chance de ser isso. A única coisa que pode ter no meio do caminho é uma surpresa, um nome surpresa. Assim, a eleição é muito comum. Pode surgir um nome aí que é um nome que entusiasme ou que surpreenda e entre no meio para embolar esse jogo todo. Mas, do contrário, se não houver essa novidade... E assim, e a questão que você falou do Witzel, para onde vai o Witzel nessa eleição? A gente não sabe, né? Ele pode até ter candidato próprio, mas ele só tem um caminho. Ele vai ter que se alinhar ali com o Crivella. Não tem. Está acontecendo muito o seguinte: existe um eleitorado, você sabe, conhece melhor do que eu. No Rio de Janeiro existe um caldo de eleitorado que são os pentecostais, os evangélicos. Uma coisa difícil de se trabalhar. Essa foi a razão lá atrás do César fazer aquela chapa maluca, Rodrigo e Clarissa. Foi o sonho do César em agregar os evangélicos na eleição e tal, porque muita gente já vem prestando atenção nesse eleitorado. E aí tem um pouco de Benedita, de Crivella e tal. Se o Crivella unir esse eleitor todo em torno, se ele for o único representante dessa doutrina, né, dessa ideologia, ele tem muito mais chance de chegar ao segundo turno. Se isso dividir, o Witzel entra nesse grau também. Mas aí a gente tem que olhar o seguinte, por exemplo, o Rodrigo Amorim é um cara que está acreditando que pode ir, que está acreditando naquela polarização que você falava lá alguns programas atrás. E ele é um cara que tira voto do Crivella, claramente. E aí você começa já a misturar com 2022, porque a família Bolsonaro pode falar o seguinte: não, eu também não quero fortalecer o Witzel. Isso com certeza vai acontecer, já fizeram lá atrás. Eu não quero fortalecer o Witzel. E aí lança o Rodrigo Amorim para não deixar o Crivella, que está muito próximo do Witzel, se sobrepor. Então vai ser uma eleição interessante. Agora, eu, de novo, acho que estrategicamente o PT está errando. Na minha opinião, na minha modesta opinião aqui, acho que o PT está errando. A aliança que o PT deveria buscar nacionalmente, independente da Bené ou não, e se aproximar cada vez mais, é com o PSB, que tem uma imagem muito mais agregadora do que o PCdoB ou do que o PSOL. Né? Não afasta. O PSB agrega, não afasta. Aí começa aquelas coisas, mas o PSB do Rio tem o Molon. O Molon é um lavajatista, o Molon não sei o quê. Aí, sabe, tá tudo bem. E o Freixo era um cara que estava nas manifestações de 2013 contra o governo Dilma, né? O Chico Alencar era um opositor ferrenho do governo Lula e Dilma. E aí? Né? Uhum. Agora, no restante do estado, quer dizer, a gente tem que olhar um pouco também com o olhar de região metropolitana, Niterói, São Gonçalo e Baixada.
E aí a gente começa a ver um desenho. Eu acho o seguinte, eu acho que nessas áreas o Witzel vai ter uma importância fundamental, mais do que na cidade do Rio, mais do que na capital. Agora, quem não está indo bem, né, prefeitos que não estão indo bem, vão ter muita dificuldade de se reeleger. Muita dificuldade. E a maioria dos prefeitos, a maioria está indo muito mal, ou não? Está indo mal. Como foi da vez passada também. Né? Quer dizer, muitos foram derrotados em cima disso. Você tem um fenômeno, pode acontecer ou não, que é Niterói. Né? O Rodrigo... Qual é o tamanho que o Rodrigo vai ter ali depois de todos os problemas que ele teve? O Rodrigo é muito hábil, né? O Rodrigo é um cara muito hábil. O Rodrigo Abel até chamou a atenção da gente para essa questão. O Rodrigo Neves é um cara muito hábil e está recuperando a imagem em Niterói. Isso pode ser uma coisa interessante que vai acontecer. Agora, Jackson, vamos para o craque, o Pereba da semana? Vamos. Começa aí. O Pereba da semana, sem sombra de dúvida nenhuma, foi o presidente da República. Esse é imbatível. Ele conseguiu transformar um tema e uma coisa extremamente positiva num desastre total. Eu dou um exemplo simples. Né? Se o Jair Bolsonaro, no momento em que acontece isso, convida o Macron para vir à Amazônia, visitar, levar, discutir isso, ele teria um outro caminho. Ele marcaria uma posição internacional interessante de preocupação, chamar todo mundo para dentro. Ele pisou na bola estupidamente. Cara, e às vezes que ele fala ali, porque ele inventou uma coisa agora de falar quando chega no Palácio do Planalto, e tem uma figura, cara, impressionante que fica do lado dele, que é um segurança, é um cara da polícia, que é o segurança dele. Cara, que coisa interessante aquela... Se você um dia prestar atenção, você vai ver. É a figura do governo Jair Bolsonaro. Truculento, aquele sujeito que não olha para lugar nenhum, parece que tem entolhos na cabeça, assim, igual um jumento. Ele fica olhando para frente o tempo todo, aquele óculos que não fecha, né, que tem o aro inteiro. Foi um desastre. Então, o Pereba da semana, sem sombra de dúvida, perdendo todos os gols que podia fazer, foi Jair Bolsonaro. Né? O craque, eu diria a você, foi Fernando Henrique Cardoso. Cara, ele, no silêncio dele, dentro da idade dele, com a experiência dele, deu uma chave de galão no Dória impressionante. Aquilo foi muito obra dele, dentro do PSDB. O Dória foi com a... O Aécio é muito querido dentro do PSDB, fora de São Paulo. Então, e aí o Dória jogou uma bola fora enorme, mas ali o Fernando Henrique e os tradicionais, os cardeais do PSDB deram uma lição muito dura ao jovem Dória, que achou que o PSDB podia ser um PSL, podia ser um... E não é, ali a coisa é tucana, é mais devagar e tal, e tomou, para mim, o craque da semana, nesse episódio específico, foi o Fernando Henrique. E o Pereba, sem sombra de dúvida, o Jair Bolsonaro. Eu não sei o seu. Eu fiquei na dúvida. Essa semana foi uma semana que eu fiquei em dúvida mesmo. Porque o Pereba... eu fiquei na dúvida entre o Dória pela derrota, entre o Moro pela questão da Polícia Federal e ele ter colocado o galho dentro, e o próprio Bolsonaro, que também eu voto aí como Pereba da semana, porque chamou a atenção do mundo contra o governo dele. Contra o país. Isso é positivo. O que ele vai fazer? Vai declarar guerra à França? Porra, isso assim, não tem cabimento. Quer dizer, vai ter uma fissura na base política do Jair Bolsonaro por conta dessa carta branca que foi dada a essa turma que está aí, enfim, desmatando e tacando fogo na floresta amazônica. Então, eu concordo com você. Eu acho que a semana foi muito pior para ele do que até para o próprio Dória, porque o Dória pode falar, olha, eu tentei, não cola o Aécio em mim, porque eu tentei tirar o Aécio daqui. Né? E o Moro, no silêncio sepulcral dele em relação à atitude do Bolsonaro com a Polícia Federal,
Eu acho que ele perde com a própria base dele, da Polícia Federal, essa turma toda, mas não é uma perda tão gigante quanto a do Bolsonaro. Em relação ao craque da semana, é uma coisa que passa pouco percebida na imprensa e na turma em geral. O craque da semana, para mim, é a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, porque ela basicamente encaminhou a reeleição dela nessa semana, né? O Fernando Henrique conseguiu uma vitória. Você tem razão, bem lembrar. O Fernando Henrique teve uma vitória que eu acho que é uma batalha, não é a guerra, né? E cola nele o Aécio, que não é um ativo, é um passivo hoje, e vai colar no candidato do Fernando Henrique, provavelmente o Luciano Huck. Então o Dória talvez tenha habilidade para conseguir colar o Aécio neles e não nele próprio. E a Gleisi não, a Gleisi era algumas semanas atrás era quase... Estava fora já. Estava fora e conseguiu reverter. E então, para mim, o craque da semana é a Gleisi, que provavelmente vai ser reeleita presidente do PT. E eu acho que com mérito, né? Porque eu não quero que você me ajude aí a lembrar um presidente do PT que conseguiu ter a visibilidade que ela teve, que conseguiu segurar o partido da forma como segurou, levar um candidato, né, que era desconhecido ao segundo turno, e dentro de condições absolutamente adversas, né? Com Petrolão, com Lula preso, etc, etc, etc. Então, para mim, a craque da semana é a presidente do PT. Tem toda a razão, eu acho que você jogou bem. Tá bom. Valeu. E aí, vamos terminando o programa aí. A dica da semana, tem alguma boa? Dica de leitura? De alguma leitura ou alguma coisa divertida, algum site, algum canal no YouTube, qualquer coisa. Cara, uma coisa que vem muito da mistura, que aí eu queria indicar um seriado no Netflix muito interessante, mas que nasce muito da mistura da política com imprensa, com Polícia Federal, lei de abuso de autoridade e tal, que é Os Bandidos na TV, cara. Vale assistir. É a história do Wallace. Bandidos na TV. É a história do Wallace Souza, que foi um apresentador de televisão. O cara começou a vida. Ele era policial, saiu da polícia e entrou para ser apresentador de televisão. Fez um programa de televisão no Amazonas, com repercussão nacional. Um programa muito que era a soma do Ratinho com o da Atena, aquela coisa misturada. Esse cara teve tamanha popularidade, se elegeu deputado estadual, mais votado do Amazonas, estava numa caminhada muito interessante para chegar, talvez, a governador. E aí toma um tiro na asa, eu não vou contar a história toda, toma um tiro na asa, termina falecendo por uma doença crônica que ele tinha, mas que essa doença se agravou porque ele findou perdendo o mandato e foi preso. Mas ali existe uma composição de polícia civil, de juiz, da questão do judiciário. Existe a imagem muito forte do governador do Amazonas que se voltou contra ele, com Lula, Dilma. É uma composição muito interessante. É um seriado muito interessante, eu gostei de ver do ponto de vista, com o olhar da política e do que acontece muito no Brasil de hoje. Muito bom. Eu vou dar a minha dica da semana, é uma dica que, na verdade, é um programa que as pessoas vão ter que rever, já acabou a série, que é Breaking Bad. Você assistiu Breaking Bad, né? Todos. Eu acho que para quem tem interesse em acompanhar o que está, as eleições americanas, as primárias, a eleição ano que vem, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, Breaking Bad é o melhor seriado para as pessoas entenderem um pouco do que está acontecendo, porque ali você fala da questão da imigração, da xenofobia com imigrantes
da América Central, do México, essa visão do imigrante latino como um criminoso, um rapist, um estuprador, etc., e criminoso e traficante de droga. Você, ao mesmo tempo, você tem uma crítica brutal à questão dos seguros de saúde, das companhias de droga, de farmacêuticas americanas. Então, assim, eu acho uma série que consegue sintetizar muito bem o espírito dos Estados Unidos hoje. E que levou a muita coisa que, inclusive, na minha opinião, o Trump está fazendo em relação à imigração, e há muita coisa que, por exemplo, um Bernie Sanders ou uma Elizabeth Warren está falando em relação a empresas de seguro de saúde, empresas farmacêuticas, etc. Pô, excelente, cara, porque eu vi todo o seriado, mas eu não consegui olhar por esse aspecto que você está olhando. Muito interessante isso. E você tem razão, dá para fazer uma leitura muito interessante, vale a pena. Vou até muito legal. Para esse olhar, cara. Vou até rever para esse olhar. Eu achei muito interessante. Muito legal. Vamos colocar a música da semana? Sentindo falta do Rodrigo. Sentindo falta do Rodrigo, que é um parceirinho nosso aqui. Então, a música que eu vou colocar, pela falta dele, é uma música que eu amo, que é uma música que fala muito também do meu amor pelo Rio de Janeiro, por ser carioca, e que mostra um pouco da saudade aí do Rodrigo não estar participando hoje, e que tem a ver também com um pouco dessa mistura que é o Brasil. É o Samba da Bênção, dos Vinícius de Moraes. Pô, muito bom. Para levantar o astral da galera no Brasil, que deve estar... É melhor ser alegre que ser triste. Jackson, obrigado aí pelo tempo. Foi muito bom, cara. Vamos bom final de semana, boa semana aí para você, para todo mundo que vai nos assistir aí. Tá bom, irmão. Tudo de bom para vocês. Valeu, abração. Valeu. Não deixa de ouvir o Jair Bolsonaro.